Eu me chamo Maria Pinefrina, eu sou artista da dança, eu crio e produzo os meus trabalhos. Essa série vai ser composta por 6 episódios, que eu vou estar compartilhando um pouco das minhas percepções na criação e na produção. Nasci e me criei e moro no bairro Bom Jardim. Eu comecei a dançar no projeto ABC, ainda muito pequena, e a dança sempre fez parte da minha vida. Quando eu cheguei no meu momento adolescente, eu continuei dançando, mas a dança não era visto como algo profissional que eu tinha que seguir ou que eu iria seguir. Apesar de quando eu era pequena eu sempre dizer que eu ia ser exatamente o que eu sou hoje, que eu ia ser dançarina. Eu tive uma adolescência muito rebelde, assim, muito autodestrutiva. E eu acho que em parte foi por eu não estar prestando tanto atenção numa coisa que eu sempre fiz e que era isso que me fazia se sentir realizada, né? Que era dançar. Também, em parte, essa negação por essa profissão, eu acho, era porque eu via poucas perspectivas mesmo de seguir adiante dançando, de imaginar uma vida confortável no sentido financeiro mesmo, dançando. Não conhecia políticas públicas, não conhecia referências, não conhecia o que é que eu poderia fazer realmente. A minha única perspectiva assim, para eu seguir no ramo da dança era se eu fizesse parte de uma companhia grande, e era a única coisa assim que eu imaginava, né? E sendo que é tantos caminhos e tantas possibilidades que a gente pode ir com os nossos trabalhos. E eu gravo esses vídeos justamente por isso, porque para mim, enquanto artista iniciante, quando eu estava começando, quando eu me lembro assim, nos meus 16, 17 anos, eu fiquei doida, sem saber realmente por onde ir com as minhas ideias. E compartilho com vocês, em 6 episódios, um pouco das minhas percepções na criação, um pouco sobre produção, que tudo eu aprendi assim na lida mesmo, fazendo e indo atrás. O tempo foi passando, a dança foi fazendo mais parte da minha vida e eu me deparei com uma pergunta que mudou a minha vida. O que pode o corpo? Eu li essa pergunta em um texto que falava sobre Spinoza. E essa pergunta me atravessou de uma forma. É impossível responder essa pergunta. Mas se a gente respondesse essa pergunta, ela perderia toda a sua potência, né? Porque é realmente essa busca em investigação. Quando eu dançava de outras formas, quando eu investigava a minha movimentação, né, dando a ver outras possibilidades, essa frase me vinha assim com força. E eu comecei a pesquisar muito, eu comecei a ler outras coisas, eu comecei a ver outros trabalhos e eu decidi que eu ia fazer faculdade de dança. E assim eu fiz, ingressei
no curso Bacharelado em Dança, na UFC, quando eu tinha 18 anos. Me inquieta muito perceber outras perspectivas de uma coisa que eu já conheço ou que eu penso que eu conheço, sabe? Vislumbrar o corpo que sou, conhecer o corpo que sou e apresentar outras posturas desse corpo que eu sou. Escutar a minha escoliose e escutar os meus tornozelos frágeis. Dar a ver a outros gestuais, perceber o corpo no meio das informações, perceber como a minha postura está se organizando nesse exato momento e por que ela está se organizando assim. O que pode o corpo? Não espere responder essa pergunta. Vivencie essa pergunta. É diferente de querer respondê-la. Vivencie essa pergunta. A partir daí, a gente se depara com algo muito poderoso e percebemos que nós, esse corpo, é muito poderoso. Nós somos poderosos. Descobrir outras posturas, outras corporeidades em mim mesma. Me ver de um jeito que nem bonito, nem feio, nenhum ou outra coisa, apenas estranho o que é de meu costume, e poder me aproximar disso. O meu tornozelo me ensinou a ver uma restrição como uma possibilidade. A minha escoliose me ensinou a perceber o espaço que eu estou ocupando agora, aqui. O meu primeiro trabalho foi o Nós. Montei em 2017 através do edital de incentivo às artes. Esse espetáculo fala muito das nossas relações, as relações que a gente construímos, das nossas relações afetivas e vice-versa, tanto para o objeto como do objeto, mundo, para nós. O nós, ele fala muito do ordinário até, de uma coisa comum, de uma coisa cotidiana. E eu lançava essa pergunta, o que pode o corpo, na tentativa de querer provocar um corpo enrijecido diariamente, aquele corpo sujeito, aquele corpo que está lotado de informação e que segue um automatismo. Eu lançava essa pergunta para querer provocar outras figuras a partir desse corpo enrijecido no dia a dia. O Nós foi o primeiro trabalho que eu produzi, escrevi, no sentido de produzir, a produção quem fez não fui eu, mas eu escrevi esse projeto, ele passou e foi meu primeiro trabalho autoral, no qual eu dirigi. Na sequência tem Uma Dança para Meus Pesares, que estreou também em 2017. Esse espetáculo eu danço com o Wellington Fonseca, e discorre de um corpo doente. E também essa pergunta volta novamente, o que pode o corpo? A gente estava muito doente nessa época e mesmo assim a gente dançava, mesmo assim a gente estava ali na sala de ensaio, doente. Então a gente começa a se perguntar, o que pode esse corpo doente? Que potências tem esse corpo doente? O que é que ele pode dizer, mostrar, sentir. A gente mandou para um edital de criação do Centro Cultural Bom Jardim, É Nós Perifa. E passamos e tivemos como orientador Ernesto Gadelha. Em sequência, teve o Intergaláctico, que estreou em 2019.
O Intergaláctico é um espetáculo que se configura em dança e tecnologia, criado por mim, juntamente com os artistas Humano, Tiego, Cosilos Vivos. E a gente discorre muito dessa espacialidade e, mais uma vez, essa pergunta também vem. O que pode o corpo, que espaços esse corpo pode ocupar? Que espaços esse corpo vai transmutar? No caso do Intergaláctico, a gente enxerga esse espaço como um espaço construído, um espaço que vigia, um espaço opressor. E aí a gente se lança em perceber o que pode o corpo e o que o corpo pode. Porque a gente está lidando o tempo todo com o sujeito que somos em uma sociedade. Agora eu estou em processo criativo de um outro espetáculo de dança voltado para criança, o público infanto-juvenil, que a gente parte dos jogos de videogame. O ponto de partida são os jogos de videogame e a partir de alguns jogos a gente montou nossa dramaturgia, pesquisamos movimentações, que ainda a estreia está prevista para abril. Tendo passado por tudo isso, eu acredito que acumulei algumas experiências que vou repassar para vocês nos próximos episódios. Até!